A paz do Senhor, irmãos, estamos chegando para mais uma videoaula de reforço da nossa escola bíblica dominical. E hoje vamos estar terminando a carta aos Hebreus, o último capítulo. O quanto nós aprendemos com esta carta, e o último capítulo ainda nos reserva muito mais aprendizado. E já ficamos também na expectativa já de começar a carta de Tiago, tá certo? Eu quero pedir a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Também, se você gostar do nosso vídeo, deixe lá sua curtida, seu comentário, compartilhe nos seus grupos, para que nós possamos ainda alcançar mais irmãos que amam estudar a palavra de Deus. E hoje a nossa lição é a lição de número 10, Hebreus capítulo 13, deveres sociais e espirituais da igreja. Os nossos objetivos: destacar as virtudes da igreja, relembrar acerca dos deveres da igreja e exaltar o Senhor da igreja, tá certo? O nosso texto áureo, Hebreus capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, tá bom? E a nossa verdade prática: somos chamados para servir a Jesus e ao próximo com amor e alegria. Eu acho que a palavra fundamental aqui é servir. Foi isso que o nosso Senhor fez. Ele foi servo, e é isto também que Ele espera que nós sejamos, tá bom? Vamos então para a nossa introdução. Bem, depois de tudo que o autor ele já falou aqui na carta aos Hebreus, e que ele chega a dizer que foi só um resumo, agora ele vai finalizar, na verdade, ele vai dar continuidade falando sobre assuntos práticos relacionados à fé. Ele vai dar conselhos, votos e saudações finais. O nosso tópico 1, ele vai falar dos deveres sociais da igreja. Está lá no Hebreus capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 6. O que nós precisamos entender? É que a igreja, ela faz parte de um contexto social. Nós não podemos fechar os olhos. A igreja possui um papel importante também na área social. E nós damos graças a Deus por todos que Ele tem levantado para que de alguma forma façam alguma coisa e não fiquem de braços cruzados. Bem, como eu estou no contexto da Assembleia de Deus aqui em Belém, eu quero destacar alguns trabalhos sociais que a igreja tem realizado, né? Por exemplo, a igreja aqui em Belém, ela teve um papel importantíssimo na assistência aos imigrantes venezuelanos. Também na construção e reforma para famílias carentes, e mesmo na pandemia, quando faltou cilindro de oxigênio lá no Amazonas e no interior do Pará, a igreja se mobilizou juntamente com outras igrejas para mandar cilindros de oxigênio para o Amazonas e para estes interiores, além de trabalhos que já fazem parte da rotina da igreja aqui em Belém, tá bom? Como a doação de cestas básicas. Então, se você aí na sua igreja, na sua congregação, se realizam trabalhos também sociais, depois deixe lá o seu comentário, tá certo? Mas vamos então para a carta aos Hebreus e aos conselhos, então, que o escritor vai nos deixar. Quando o escritor ele fala do amor fraternal, da hospitalidade, do cuidado com os encarcerados, dos que sofrem maus tratos, do amor ao cônjuge e da avareza, precisamos ter em mente que todos os temas estão ligados ao amor. E apenas um no sentido negativo, tá bom? Vamos lá então, o nosso subtópico 1, amor fraternal, Hebreus capítulo 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Mais uma vez, nós precisamos compreender esse texto à luz do contexto.
Os irmãos estavam passando por perseguições. Alguns haviam perdido tudo: trabalho, casa, bens, liberdade e outras coisas mais. E é natural que em momentos de perseguições nós sejamos tentados a querer colocar o nosso ego, o nosso eu, as nossas preocupações no centro das atenções. Nós querermos ser amados, não é verdade? Mas a orientação do escritor é: seja constante o amor fraternal. Apesar de tudo o que vocês estão atravessando, não foquem em vocês, amem os irmãos e que este amor seja constante. O pastor Iago Martins, ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim: se alguém vencer uma guerra, os dois perderam, todos perderam, pois o reino de Deus é um reino de amor. É claro que devemos amar as pessoas, e todas, indistintamente. Mas aqui especificamente, o escritor não trata do amor ágape, mas do amor entre irmãos, o amor fraternal. Jesus, lá em João no capítulo 13 e no versículo 35, ele vai dizer que os seus discípulos seriam conhecidos por todos se amassem uns aos outros. Eu costumo dizer que quando o irmão não está bem, seja qual for a situação, todos nós sofremos com ele. Da mesma forma, quando um irmão recebe uma vitória e é abençoado, todos nós nos alegramos com ele. A vitória dele é a nossa vitória. Os irmãos para quem a carta foi escrita já faziam isso. As lutas eram grandes, seriam desafiados a continuar praticando o amor fraternal. Lembremos-nos do Salmo 133, o versículo 1 e o versículo 6. O versículo 1 vai dizer: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E o versículo 6, por sua vez, vai dizer: porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Tá certo? O nosso subtópico 2, hospitalidade e encarcerados. Capítulo 13, versículos 2 e 3. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Uma maneira prática de demonstrar o amor fraternal era a hospitalidade. Muito importante naquela época e também muito praticado pelos primeiros cristãos. Havia um deslocamento muito grande de viajantes, de evangelistas, de irmãos que estavam fugindo de perseguições. Então, era uma boa oportunidade para exercitar o amor fraternal. No sentido da palavra, hospitalidade, ela quer dizer o amor ao estrangeiro. Ele lembra que alguns, como Abraão, Ló, Gideão e os pais de Sansão, sem saber, hospedaram anjos. Não que vamos hospedar anjos hoje, mas a intenção do autor é mostrar a importância da hospitalidade. É claro que nos dias de hoje, nós precisamos continuar exercitando a mesma hospitalidade. Agora, irmãos, nós precisamos também de um alerta, estar atentos, porque este é um assunto muito delicado nos dias de hoje. Precisamos de um cuidado redobrado, pois sabemos de situações trágicas que irmãos passaram por colocarem desconhecidos dentro de sua casa. Tiveram muitos problemas. Outros acordaram pela manhã e a casa estava limpa. Também precisamos ter cuidado com os mercenários da fé, que se aproveitam do amor dos irmãos. Mas que isso não nos impeça
de continuar praticando a hospitalidade. No versículo 3, ele trata dos irmãos que por causa da sua fé estavam encarcerados. Naquela época, muitos irmãos nossos estavam presos. Logo, os irmãos não podiam abandoná-los. Deveriam dar toda assistência e sofrer junto com eles. E isso os expunha a serem presos também. Imagina você, quando eles fossem visitar o irmão e perguntassem para eles: você faz parte da família dele? O que você está fazendo aqui? E eles poderiam ser presos também. Então, era algo assim, uma demonstração realmente de um grande amor, de servir e de entrega. Veja o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Eles estavam presos pelo mesmo motivo de confessarem a fé em Cristo. Portanto, o conselho é: lembrai-vos dos encarcerados. Também, irmãos, existiam aqueles que, além de estar presos, estavam sendo torturados, estavam sofrendo maus tratos. Eles deveriam sentir a dor dos seus irmãos, como se fossem eles mesmos maltratados. E na verdade eram, pois o corpo é um só, o corpo de Cristo. Então, se um irmão está sofrendo, todo o corpo está sofrendo. Tá certo? O nosso subtópico 3, então, a honra ao matrimônio, capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Em um mundo sexualmente pervertido, o escritor traz aconselhamento bíblico sobre a vida sexual. Ele aconselhou, no início do capítulo, os irmãos a continuarem praticando o amor fraternal, o amor com os irmãos. E você sabe que o irmão ou a irmã mais próxima de nós é o nosso cônjuge, o esposo ou a esposa. Logo, é a esta pessoa que, primeiramente, nós precisamos demonstrar o nosso amor, sendo fiéis em tudo, incluindo a vida sexual. Esta é uma área em que o inimigo tem derrubado a muitos cristãos e foi tratada pelos escritores bíblicos com muita seriedade. Ele louva o casamento em que há a fidelidade conjugal. Aqui, ele vai usar um eufemismo, ou seja, ele vai suavizar ao dizer um leito sem mácula. Na verdade, o que ele está falando é sobre o adultério mesmo. Ele diz que Deus julgará os impuros, que inclui a fornicação, o sexo fora do casamento e a prostituição. E que também julgará os adúlteros, aquele que procura satisfazer-se sexualmente com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Já no versículo 5, ele fala do amor no sentido negativo, o amor ao dinheiro. Eu já ouvi, e eu tenho certeza que também você já ouviu, a seguinte frase: o dinheiro é a raiz de todos os males. Mas não é isso que a Bíblia diz. Você pode ver lá em 1 Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 10, que está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguém disse acertadamente o seguinte, que o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. O certo é que a avareza, ou seja, o amor ao dinheiro, é uma outra área que tem derrubado muitos cristãos. Perceba que o próprio autor dá o antídoto para vencer a avareza, o contentamento. Ou seja,
ser grato a Deus pelo que se tem. Contentar-se não é a mesma coisa que conformar-se. Podemos, e Deus nos incentiva a buscar crescer de maneira justa, com estudo e trabalho, visando glorificar a Deus e servir as pessoas através do que venhamos a alcançar. Agora, se eu não me contento com o que eu tenho, eu vou viver cobiçando as coisas dos outros e agindo de forma incorreta para alcançá-lo. Para reforçar esse ensinamento, ele cita um texto do Antigo Testamento, em que Deus diz: nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso foi dito, por exemplo, a Josué. O pastor Augusto Nicodemos, ao mencionar esse texto, ele vai dizer que no grego ele possui 4 nãos. Não, não te deixarei. Não, não te desampararei. Então, que nós possamos estar firmes na promessa do Senhor. O nosso tópico 2, deveres espirituais da igreja. Capítulo 13, dos versículos 7 ao 18. O escritor aos Hebreus, ele destaca alguns cuidados especiais que a igreja deve ter com relação à sua liderança. Então, nós vamos estudá-los nos tópicos que se seguem, tá certo? Então, o primeiro está no subtópico 1. Lembrar dos pastores, versículos 7 e 17. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Os guias aqui são aqueles que nos conduzem com paciência no caminho do Senhor. Precisamos lembrar, isso envolve reconhecimento, gratidão, respeito por aqueles que se dedicaram a esta árdua missão. Existe a possibilidade, irmãos, destes líderes citados pelo escritor já estarem mortos, de terem sido martirizados. Então, a melhor maneira de lembrar deles é observando, é trazendo à memória a maneira digna que eles se conduziram e buscando seguir os seus passos. O apóstolo Paulo chegou a dizer aos seus leitores: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E isto requer grande responsabilidade dos guias, dos pastores, dos líderes em geral, em buscar ser parecidos com Cristo, andar nesta terra de maneira correta, para que aqueles que seguem os seus passos possam andar também, e todos, líderes e liderados, possam parecer mais com Cristo. Tá certo? O nosso subtópico 2, obedecer aos pastores. Capítulo 13, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por sua alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Nós vimos que o primeiro cuidado que devemos ter com os nossos líderes é lembrar deles. O segundo é obedecer às suas orientações. É claro que não é uma obediência e submissão irrestrita, mas baseada na palavra de Deus. O trabalho do líder deve ser feito de tal forma
como quem deve prestar conta, diz o escritor. Veja quão grande é a responsabilidade. Por isso, as orientações dos líderes devem ser feitas de forma bíblica, sempre buscando a direção do Espírito Santo. Não é porque o líder quer e pronto, acabou-se. Não, mas porque é o melhor para a igreja e porque é melhor para um membro em particular. Sendo assim, a igreja, de modo geral, e o liderado em particular, precisa entender e confiar que o líder quer o bem-estar de todos, visando glorificar a Deus. O líder, ele deve ser obediente ao Senhor e os liderados devem ser obedientes aos seus líderes. A desobediência, ela não agrada ao Senhor, seja ela em qualquer esfera. E como Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, ela é uma das características da corrupção extrema dos últimos dias. Os nossos líderes já possuem tantas preocupações. Não sejamos nós um fardo a levá-los a gemer ainda mais, mas que sejamos bênçãos também na vida deles e possamos seguir a orientação do nosso próximo subtópico. Subtópico 3, orar pelos pastores. Capítulo 13, versículo 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Infelizmente, irmãos, temos líderes que têm falhado em sua missão, que não vivem de forma correta. Estes não devem ser seguidos, nem merecem nossa submissão. Certamente, eles prestarão contas ao verdadeiro pastor das ovelhas. Mas aqui no versículo 18, o escritor diz que a consciência dele está limpa. Vejam que ele se inclui, ele está certo, que toda a exortação que ele deu durante a carta foi com um bom propósito. Então ele pede que os irmãos orem por ele e por todos os líderes. Ele diz, orem por nós. E qual o objetivo dele pedir esta oração? Ele vai dizer, para que eles continuem a viver de maneira correta, de maneira honrosa. Não é fácil. Nós vivemos em uma sociedade decadente, e isso em todas as áreas. Os líderes são tentados igualmente a todos os cristãos, mas com um agravante. Quando um líder cai, a repercussão é maior, o estrago é maior. Por isso, a importância de nós orarmos pelos nossos líderes, para que eles permaneçam andando de forma digna no Senhor. Tá certo? O nosso subtópico 3, Jesus Cristo é o mesmo. Capítulo 13, versículos 19 ao 25. O nosso subtópico 1, Jesus é o mesmo. Capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Do início ao fim da carta, o escritor mostra a excelência de Cristo e de sua obra, sua superioridade a tudo e a todos que os judeus tanto valorizavam. Grandes reinos se levantaram, mas hoje não existem mais. Líderes mundiais surgiram, mas hoje estão apenas nos relatos da história. Apenas Jesus ressuscitou e subsiste para sempre. Enquanto tudo neste mundo é mutável, apenas Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Isso porque Ele é o próprio Deus eterno. Agora veja, o ontem faz referência ao seu sacrifício na cruz, que estava preparado antes da fundação do mundo. O hoje fala do seu ministério intercessor ao lado do Pai,
hoje ele intercede por nós. E o para sempre fala do seu sacerdócio eterno, que jamais terá fim. Glória a Deus por isso. O nosso subtópico 2, então, o grande pastor das ovelhas, capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Imagino o quão confortante foi para os nossos irmãos saberem que eles têm um grande pastor, assim como é confortante para nós também. As ovelhas são completamente dependentes do seu pastor. Sem ele, dificilmente elas conseguiriam sobreviver. Da mesma forma, nós dependemos completamente do grande pastor. Os outros pastores, apesar de serem importantes, não substituem o grande pastor. Ele não apenas é o grande pastor, mas também é a cabeça do corpo, o dono da igreja, o noivo que breve virá buscar a sua noiva. Ou como diz Pedro, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 4, ele é o sumo pastor que se manifestará com a recompensa, tá certo? O nosso subtópico 3, a ele seja glória para sempre. Capítulo 13, versículo 21. Vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A glória do Senhor independe do homem. Ela faz parte da sua essência, de quem ele é. Ele manifestou um pouco da sua glória através da criação, como está lá no Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus. O Filho veio trazer a glória do Pai aos homens, como está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Hoje, a igreja tem este papel de manifestar a glória de Deus aos homens, como diz Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo. Mas isso, gente, só é possível se vivermos uma vida que o glorifique, através da nossa maneira de viver. Não à toa, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 31, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É por isso que precisamos ser aperfeiçoados. Ele começou a boa obra em nós. Um dia ela estará completa, estará perfeita. Em obediência à sua palavra e submissos ao seu Espírito Santo, certamente glorificaremos o Senhor diante dos homens. Esse deve ser o nosso objetivo, viver para a glória de Deus. É por isso que precisamos ser aperfeiçoados. Não existe boa obra em nós, só através de Cristo. Por isso, Paulo escreve em Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 6, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo. Tá certo? A nossa aplicação pessoal, então. Nossa fé não pode se resumir à teoria. Manifeste a cada oportunidade a sua fé através da prática do amor cristão. Como escreveu Tiago, que será a nossa próxima carta que vamos estar estudando, a fé sem obras, ela é morta. Se tem algo que não pode ficar na teoria, é o amor.
O amor de Deus por nós, ele é prático, como está lá em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 8. O nosso amor também precisa sair da teoria para a prática, tá certo? Então, que Deus nos abençoe. Nós agradecemos a todos que têm participado conosco das nossas aulas e já convido você para a nossa próxima lição. Vamos estar iniciando a carta de Tiago, tá certo? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.